Tá, e aí rapaziada? Bom, acredito que basicamente 100% das pessoas que podem estar me vendo agora não me conheçam. Ok, tudo bem, então partiu pra me apresentar, né? É, bom, meu nome é Lucas, tô aqui nesse canal Lux, que é como eu gosto de me apresentar, né? É como se fosse uma espécie de vulgo, é como um herói que ele precisa ter um nome para ele ser chamado. Acredito que essa é uma boa forma que eu posso estar me apresentando. Isso daí pode estar trazendo uma forma de conforto, sei lá. É algo que eu acho interessante de fazer pra mim. Isso daí me dá uma tranquilidade a mais. E aí, queria usar aqui esse meio, a internet, para poder trocar um pouco de ideia aqui com vocês, poder conversar sobre determinados assuntos, alguns assuntos em específicos, poder compartilhar também um pouco das coisas que eu acredito, um pouco das coisas que eu penso, um pouco do que eu passo, um pouco do que eu vivo assim no cotidiano, aquela coisa básica, mostrando basicamente como que é o estilo de vida de uma pessoa padrão que está simplesmente tentando buscar uma melhora particular, tentando fugir de algumas fraudes que claramente acontecem no mundo hoje e que aí eu acredito que quanto mais pessoas puderem falar sobre isso, vai acabar sendo melhor. Eu tenho alguns assuntos em mente que eu posso trocar ideia, pá, sobre eles, como por exemplo, eu gosto de falar muito sobre o pessoal meu, né? Tipo, vivências que eu tive que podem acabar sendo como aprendizados para vocês, assim como foi para mim. Eu tô olhando muito para cá porque é por onde eu tô me vendo, né? Eu ainda tô muito assim, tenho um mau costume em falar olhando pra câmera, tipo, sei lá, é como se você estivesse conversando com uma pessoa e aí você não parasse de encarar ela enquanto você tá conversando. A pessoa vai ficar tipo, tá bom, qual foi aí? É basicamente isso, né? Mas, normal, né? Questão de timidez, pá, não tenho muito costume em falar com câmera, não gosto muito também de ficar me expondo muito ou com muita frequência, até mesmo nas minhas redes sociais, que eu só uso WhatsApp e Instagram, basicamente para ver uns memes, pá, coisa assim, tranquila, matar um tempo quando tem tempo livre. E é isso. É, como eu posso falar, né? O Instagram mesmo, eu já não uso pra muita coisa me envolvendo, porque querendo ou não, é, deixar muitas pessoas, principalmente que te conhecem, próximo, acaba sendo um certo, um certo ponto negativo, se assim eu posso dizer. Porque você acaba expondo coisas demais da sua vida, né? E aí você sabe, né? É como se você estivesse expondo fraquezas para os seus inimigos, ou expondo coisas boas que te deixam feliz, mas sempre vai haver pessoas que podem achar alguma coisa ruim no que você está fazendo, falando. Isso daí, querendo ou não, impacta sim na sua vida. E aí eu tento me conter o máximo possível. Mas como na internet é um local totalmente público, em específico o YouTube, não me preocupo muito com relação a isso, porque vou estar em contato com muito mais pessoas que eu desconheço do que pessoas que eu conheço. E aí eu posso acabar conhecendo pessoas mais maneiras, tentar me fortificar mentalmente quanto a respeito de pessoas assim que podem tentar me atacar de alguma maneira. Já é uma coisa que eu tenho em contato comigo há um bom tempo. É fácil você achar alguém que tenta buscar o seu mal, infelizmente, né? Mas enfim, né? Queria trocar basicamente uma ideia assim, poder me apresentar, pá. Acho que é interessante. E ao decorrer dos vídeos, eu posso ir fazendo vídeos do assunto que for mais interessante, né, no momento. Vou tentar fazer um vídeo por dia. Se eu não puder, eu faço no mínimo um vídeo por semana. E aí, se vocês forem curtindo, precisar que eu fale mais sobre um assunto em específico, destrinchando, qualquer coisa do tipo, pode deixar lá nos comentários. Vou estar lá olhando sempre que possível. E tem bastante coisa que eu gostaria de falar, na verdade. Além do próprio particular, que é bom, né? Sempre é bom você ter alguém
com que você possa conversar, né? Às vezes, nem sempre você acha essa pessoa pessoalmente, então você tem que recorrer à internet, por exemplo, ou adquirir a capacidade de lidar com seus problemas sozinho, de raciocinar, interpretar as coisas, capacidade de síntese de informação e análise sozinho. Isso daí é um patamar um pouco acima, né? Que é interessante de vocês adquirirem. Eu particularmente tô em busca disso também, né? Eu gosto de ter uma socialização um pouco maior, né? Não assim de trocar ideia com todo mundo. Eu tento ser gente boa com todas as pessoas. Não sou muito a par de antipatia. Gosto de chegar numa pessoa, cumprimentar, trazer uma vibe boa pra essa pessoa e tudo mais. Mas nada de criar muitos laços. Laços eu gosto de criar com pessoas que eu realmente vejo que tem aquele sentimento sincero quando eu tô falando. Tipo, eu tô trocando ideia com uma pessoa e você percebe, né? Pela energia que ela transmite, que ela quer algo bom pra você e que ela tá feliz com a sua presença. Isso daí é uma coisa muito boa você perceber com as pessoas que você entra em contato. Na internet eu não sei muito bem como é que isso daí pode agir, mas tudo bem, né? Vamos vivendo e aprendendo nesse mundo aí. Espero que tudo dê certo. Vou poder passar o máximo de informações possíveis. Espero poder falar um pouco sobre Deus, que eu venho adquirindo, né? Esse estilo de vida mais cristão, se assim eu posso dizer. Tenho me apegado mais a Deus. A gente tem muito essa ideia de querer se aproximar de Deus quando você está numa fase ruim, quando você está passando por algum problema, ou quando você clama por ajuda. Mas acredito que não podemos esquecer dele também quando estamos numa boa fase. É muito fácil você procurar por ajuda de Deus quando você está numa fase ruim, mas você tem que lembrar dele também quando você está numa fase boa, porque logicamente essas fases boas que você está passando é totalmente dependente dele. Foi através dele que ele fez o mundo, o universo, as pessoas, a vida na Terra. Então, se foi através dele que se fez tudo, é a ele principalmente que você vai ter que agradecer. Acredito que é essa a ideia, né? Ó, e aproveitando, falando desse assunto sobre Deus ter criado o universo e tudo mais, é até interessante já deixar claro desde o início que sou terraplanista. Acredito sim na Terra plana, tenho estudado há quase 3 anos sobre isso. Acredito ter um bom conhecimento do assunto e realmente é uma coisa que desperta a sua cabeça, explode, pum! Você é muito induzido atualmente pela escola, faculdade, televisão, qualquer coisa do tipo, a ouvir algo, independente da explicação justificativa ou motivo, você aceita como verdade. E às vezes são coisas tão patéticas que se você pensa por questão de segundos ou minutos, você já interpreta que tem coisa errada ali. Mas mesmo assim você não é incentivado de maneira alguma a você questionar sobre isso. E eu estou fazendo faculdade de licenciatura em matemática, estou estudando para ser professor, e até é curioso isso daí, porque eu mesmo tenho aprendido na faculdade que temos que incentivar o aluno a questionar, trazer questionamentos. Porém, os mesmos professores que falam isso são os professores que se incomodam em ser questionados. É até meio irônico isso. Então, se eles ficam incomodados com isso, como eles passam isso de uma forma com que eu vá sentir confiança em transparecer isso para os alunos e eles vão querer me questionar? Eu, particularmente, não tenho um problema nenhum com relação a questionamento, desde que haja principalmente o respeito. Sem respeito não tem como avançar em nada de maneira efetiva. E isso daí que é o problema. Muita ignorância acaba levando à grosseria. E é isso que acontece nesse próprio assunto da Terra plana. Porque é como se eu vou dar um exemplo mais tosquinho, coisa mais infantil. É como se você quisesse falar:
quem é mais forte, o Goku ou o Naruto? Aí você vai e pergunta pro seu avô que nunca assistiu nem Dragon Ball e nem Naruto, por exemplo. Tipo, pô, como é que ele vai falar sobre? Muita gente, por exemplo, hoje em dia acredita que a Terra é um globo, porém sequer consegue defender esse próprio modelo em que acredita. Então, como você acredita em algo que você não tem nem propriedade para falar sobre? É curioso isso daí, né? Por isso que é, é tão interessante você se questionar sobre as coisas. Você acaba estudando tanto sobre aquilo lá que você está defendendo, quanto sobre aquilo lá que você está questionando e contrariando. Porque o principal de tudo é buscar a verdade, se aproximar o máximo possível. Eu acho que esse daí que é o interessante. Quando alguém diz, por exemplo, sou terraplanista, não é uma pessoa que ela está querendo ir contra o sistema, não é uma pessoa que está querendo ser, como que eu poderia dizer, a exceção, o especial, o que chama a atenção. Não. É simplesmente uma pessoa que olha uma coisa, questiona sobre e fala: bom, isso daí não faz sentido para mim, prefiro ir em busca para ver se realmente faz sentido ou não, mais aprofundadamente e assim me aproximar da verdade. Não é sobre defender uma coisa ou outra, é sobre se aproximar da verdade. E até puxando pelo um lado mais cristão que eu estou adquirindo, é Jesus mesmo, é o caminho, a verdade e a vida. Se você se aproxima da verdade, você se aproxima de Jesus. Se aproximando de Jesus, ele é o caminho para você se aproximar de Deus. Entende? E aí, é isso que eu estou querendo trazer. Também gosto de passar um tempo jogando, fazendo umas atividades extras, né? Como, por exemplo, treino calistenia. Não sei se dá pra perceber direito, né? Mas é isso. Também treino um pouco de calistenia, tô há um tempo, na verdade, né? Já dancei break, já andei de skate, várias coisas. Tô pensando em entrar na academia também. Acredito que a gente tem que evoluir tanto espiritualmente quanto intelectualmente quanto fisicamente. É assim que a gente acaba adquirindo um equilíbrio de maneira geral. Não adianta muito você, por exemplo, evoluir muito seu cérebro, porém o corpo está defasado. É, tanto de maneira espiritual, até porque quando você está com o seu espírito mais forte, por consequência seu corpo e mente também estão. Então é isso daí que eu queria poder trazer, né? Caso vocês tenham interesse em não só vídeos, podem falando lá nos comentários. Podem falar que eu posso gravar lives, por exemplo, um fim de semana, em algum horário do tipo, porque eu tenho um tempo basicamente bem ocupado. Eu gosto de passar a manhã estudando sobre Bitcoin. Gosto de estudar também um pouco sobre o inglês, que eu estou pensando em sair do país assim que possível, sei lá, em 2030, 2035, 2040. 2040 Canadá, fuck. E é isso. E aí para isso tem que estudar, né? Tem que estudar. Eu espero que eu consiga aprender inglês daqui até lá, consiga ter uma boa quantia financeira para isso, que é extremamente importante. E que eu também não vá sozinho, né? É bom eu levar minha família. Imagina, você conseguir sair do país e ainda levar sua família. Trazer essa segurança a mais. Tipo, pô, joga a responsa no meu peito que eu resolvo. Antes você tava me ajudando e agora eu que vou poder te ajudar e proporcionar outras coisas. Fazer sua mãe pisar na neve, por exemplo. Interessantíssimo. Essa aí até uma forma de ser um pouco mais superficial. Tipo, pô, só tô querendo sair do país, curtir um novo horizonte, uma nova vivência, estilo de vida. Talvez possa ser algo superficial, mas, sinceramente, olhando para o Brasil hoje, não parece ser uma má ideia, né? Então, não só ter esses planos em mente como objetivo, mas sim ir atrás deles, botar em prática tudo isso. Tanto que eu não vou parar de treinar para estudar, não vou parar de estudar para treinar, não vou parar de treinar e estudar para continuar lendo a Bíblia, por exemplo. Faço tudo isso em conjunto, que eu acredito que esse é o caminho. E eu vou indo atrás da minha verdade, né? Não só minha, né? A verdade única que existe. Porque há quem diga que a verdade é relativa, né? É meio patético se for pensar sobre isso daí de verdade relativa.
acabam que dizem que opiniões, pontos de vistas são verdades diferentes. Sendo que, pô, a verdade é a verdade, é uma só, pô. Não tem como você mudar uma verdade. É como aquela clássica frase que diz, né? Contra fatos não há argumentos. Então, se com um fato que é uma verdade não tem argumentos, por que a verdade que é um fato, ela vai ter outras verdades? É até curioso pessoas que defendem isso, né? Que a verdade é subjetiva. Mas é isso, né? Vou aproveitar para falar sobre esses assuntos depois, né? Nos vídeos seguintes que eu vá postando. Inclusive, eu esqueci até de comentar, mas sobre essa parte financeira aí, é bom eu deixar claro até meu posicionamento a respeito do Bitcoin, porque eu tenho comprado Bitcoin com o tempo. Sempre que eu pego algum dinheiro, eu reservo no mínimo 25% daquilo que eu pego e compro de Bitcoin. Tenho estudado um pouco sobre isso, daí tenho como objetivo falar sobre isso no canal também. E eu acredito que essa daí vai ser uma ótima forma de eu poder passar aquilo que eu conheço para vocês, poder ajudar vocês no máximo possível. Digamos que você não seja terraplanista, mas você esteja querendo estudar sobre Bitcoin. Vou poder não te ajudar no terraplanismo, por exemplo, mas talvez eu possa te ajudar no Bitcoin. Ou talvez você não esteja nem aí para terra plana, Bitcoin, mas você queira aumentar a sua paz de espírito quanto a Deus. Quem sabe eu possa te aproximar também, né? Assim como pessoas me ajudaram a isso. Foi uma coisa tanto particular minha, que eu acabei me aproximando com o tempo, quanto incentivo indireto de pessoas. Não foi alguém falando, vai lá, acredita em Deus, ou vai lá e lê a Bíblia. Foi mais tipo assim, eu vendo pessoas, tá ligado? Analisando isso comigo e falando, pô, faz sentido isso. Vamos, vamos dar uma chance? Porque eu era uma pessoa muito negacionista quanto a isso. Eu questionava bastante sobre a existência de Deus ou não, mas eu nunca me aprofundava. Como você vai se questionar de uma coisa se você não se aprofunda? Você não está fazendo basicamente nada, você só está negando aquilo, sem mais nem menos, sem nenhuma base. E essa que é a grande importância das coisas. Para você questionar uma coisa ou negar, você tem que ter uma base, uma propriedade a respeito de outra coisa e dessa também. E é isso, né? Acho que já consegui passar aqui a introdução do que eu quero fazer. Não sei quanto tempo que eu vou deixar para os vídeos. Eu posso fazer um vídeo de 5 minutos, como posso fazer um vídeo de 30 minutos. Tanto faz. Quanto mais eu pensar em falar, eu vou falando. Se não quiser ver o vídeo completo, não precisa ver também, né? O vídeo tá aí, se quiser ver depois, pode ver 5 minutos agora, 5 minutos depois, conforme for interessante, conforme for do seu interesse, na verdade, né? O que eu for falando. E é isso, né? Acredito que já consegui passar uma visão introdutória de tudo que eu queria. Então é isso, rapaziada. É nóis, tamo junto, nos vemos nos próximos vídeos. Quem sabe assim espero. E dale, vamos que vamos, fechou? É nóis.